Evanil é uma espécie de Peter Gast do cinema brasileiro. Aquela que ficou famosa pelos filmes que ninguém assistiu. Dona do nariz, mais que perfeito, a atriz nasceu no Egito, filha de italianos. Veio com os pais para o Brasil quando contava com cerca de 5 anos de idade. E na adolescência então foi a estrela máxima dos 2 primeiros filmes dirigidos por Humberto Mauro e fotografados por Pedro Comelo, o pai da moça rebelde. Os filmes são o curta-metragem Valadião, o Cratera, de 1925 e o longa-metragem Na Primavera da Vida, de 1926. Além desses 2 filmes realizados pelo pai do cinema brasileiro, Evanil atuou ainda no filme realizado por Pedro Comelo, Senhorita Agora Mesmo, de 1928. Depois, em 1929, faria o seu último filme, Barro Humano, sob a direção de Admar Gonzaga, produzido pelo Grupo Cinearte, no Rio de Janeiro, cuja revista do mesmo nome era editada pelo próprio Admar Gonzaga e pelo crítico Pedro Lima. Semanário esse que na década de 20 tornou-se o principal meio de divulgação do cinema brasileiro, e onde Evanil foi por 2 vezes capa. Afora fotogramas esparsos, nenhum desses filmes existe mais e, ao que se comenta, nem mesmo comercialmente eles chegaram a ser exibidos, a não ser em algumas telas em Cataguases e cidades vizinhas. Mas o filme que fizera com o pai, Senhorita Agora Mesmo, ainda chegou a ser exibido no Cine Glória, do Rio de Janeiro. Depois disso, Evanil evanesceu das telas, tornando-se como atriz uma Evanil, um nada poético como a música que ninguém nunca ouviu de Peter Gast, obscurecida por um lento fadinho. Consta que a egípcia, filha de italianos, ganhara na juventude uma beleza de inconfundível brasilidade, um corpo de extrema delicadeza, mas dotado de grande vitalidade. Era uma enérgica senhorita capaz de grandes rompantes, tipo quando abandonou a filmagem de Tesouro Perdido, de 1927, filme de Humberto Mauro e fotografado por Pedro Comelo. O que se esperava, segundo Paulo Emílio Salles Gomes, era que a moça voltasse a ocupar sua posição de estrela depois de acalmados os ânimos, mas isso não aconteceu. Evanil queria ela mesma produzir os seus filmes, e apesar do seu caráter forte escondido na graça frágil, não conseguiu. Após desentendimentos com Humberto Mauro, realiza seu último trabalho nas telas em Barro Humano, o clássico de Admar Gonzaga, realizada no Rio de Janeiro em 1928. Ao abandonar o cinema prematuramente, no final dos anos 20, passou a exercer, em Cataguases, juntamente com seu pai, a atividade de fotógrafa, arte que aprendeu desde nova com o seu progenitor. Morreu aos 81 anos, em Cataguases. Entre os clássicos de sua filmografia estão Valadião, o Cratera, 1925, curta, Humberto Mauro e Pedro Comelo. Na Primavera da Vida, 1926, Humberto Mauro. Senhorita Agora Mesmo, 1928, curta, Pedro Comelo. Barro Humano, 1929, Admar Gonzaga. Créditos para Edson Pinto Coelho, auxiliar de pedreiro, porteiro, jardineiro, auxiliar metalúrgico, estudante de filosofia e entusiasta do folclore e das fábulas. Um carinha que começou o seu desejo pelas artes em 1990, muito por conta do Jaspion e Ninja Jiraiya, 2 séries que passavam na extinta TV Manchete. O desejo pelas artes marciais foram determinantes para o surgimento de outras artes, como pintura, natação, karatê, música e Mamonas Assassinas.